Caros colegas e caras colegas advogadas, quero pedir licença para me dirigir a vocês neste momento por meio deste canal de comunicação de nossa subseção. Meu nome é Sérgio Martins Guerreiro, sou advogado militante há mais de 30 anos nessa subseção. Atualmente exerço a função de conselheiro seccional da OAB São Paulo e estou integrando com muito orgulho a 5ª Câmara Recursal, que é a segunda instância do sistema de ética e disciplina da OAB. Foi-me proposto falar aqui sobre um assunto útil na orientação da jovem advocacia, de acordo com a minha experiência na nossa instituição. Pensei então no tema ética na advocacia. O artigo 33 do Estatuto da Advocacia, Lei 8.906 de 94, dispõe que o advogado se obriga a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. O advogado, em um sistema democrático como é o nosso, possui um papel de extrema importância para a preservação da ordem jurídica e dos direitos assegurados ao cidadão. No exercício do seu ministério privado, que possui o munus público, o advogado é um agente de transformação e contribui para que o nosso direito possa acompanhar as evoluções da sociedade. Como sabemos, o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, aprovado pelo Conselho Federal por meio da Resolução número 2 de 2015, traz as principais diretrizes para os imperativos da nossa conduta. O artigo 2º caput diz que o advogado, indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu ministério privado à elevada função pública que exerce. No exercício de suas atribuições, o advogado e a advogada não podem e não devem, em nenhum momento, se esquecer de princípios fundamentais que regem as relações em juízo, como o princípio da lealdade processual, urbanidade para com os colegas e partes, respeito à lei e aos princípios enumerados no Código de Ética do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. O profissional do direito deve estar sempre preparado para as vitórias ou derrotas no exercício de suas funções e deve sempre conter suas paixões pessoais para que essas não o impeçam no crescimento profissional e não sejam motivo de discórdia entre os seus pares. A luta pelo direito não deve se transformar em uma batalha pessoal, onde um advogado veja no outro um inimigo a ser vencido ou superado. O direito é feito de argumentações que devem estar fundamentadas, as quais, por força do disposto em lei, serão analisadas pelo Poder Judiciário. Caberá ao juiz, ao analisar os fatos trazidos, a sua apreciação e as provas produzidas, para que possa formar o seu juízo de convencimento e decidir qual das partes, autor ou réu, possui direito a ser tutelado. O advogado é o primeiro juiz da causa, que toma conhecimento do sofrimento e da dor do seu futuro cliente. Na busca da preservação da paz social, deve estimular a conciliação como forma de pôr término ao litígio. O respeito aos colegas também pressupõe não aceitar causas que já estejam sendo patrocinadas por outros advogados. Somente mediante um subestabelecimento é que um novo profissional poderá assumir a causa e se manifestar em nome do cliente. O artigo 14 do Código de Ética é claro: o advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo justo ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. O advogado também deve evitar, nas redes sociais principalmente, comentar casos que estão sob o patrocínio de um colega,
Nesse sentido, o artigo 42, inciso 2 do Código de Ética preceitua: é vedado ao advogado debater em qualquer meio de comunicação causa sob o patrocínio de outro advogado. Quero aproveitar também para destacar o artigo 16 do Código de Ética, que é muito importante. A renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou, fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa, uma vez decorrido o prazo previsto na lei. Estatuto da Ordem, artigo 5º, parágrafo 3º, que diz: o advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. O advogado que renunciar ao mandato continuará durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término deste prazo. Importante ressaltar que, ao recebermos o mandato, a procuração, não é por prazo determinado. Você fica vinculado ao processo, salvo uma disposição expressa dando quais os poderes que foram outorgados. Por exemplo, caso receba uma procuração para atuação em primeira instância até a fase recursal. Ficar bem atento à responsabilidade que o advogado assume ao receber o mandato, receber uma procuração. Esses regramentos, dentre outros inúmeros existentes no nosso estatuto e no nosso Código de Ética, são essenciais para o exercício da profissão e assegura aos seus membros, a nós, advogados, o respeito que sempre nos acompanhou na altiva classe dos advogados, desde os tempos do Império. A história da humanidade demonstra que os advogados foram os grandes responsáveis pela luta dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. O Brasil tem Sobral Pinto, Evandro Lins e Silva e muitos outros advogados como exemplo de luta pelas liberdades e a construção do Estado Democrático de Direito. Agradeço aqui, finalizando, a Comissão da Jovem Advocacia, na pessoa do Dr. Fernando Uraguchi, e a Subseção de Peruíbe, na pessoa do presidente Hélio Marcos, pela iniciativa deste canal e pelo convite feito a mim. Muito obrigado.